emitindo. E aí, segundo as informações e apurações, Rodrigo Pacheco se comprometeu a conversar com os líderes do Congresso exatamente para tentar baixar um pouco dessa fervura que essa repercussão gerou. Vocês acreditam que esse diálogo possa, de fato, estabelecer uma ponte entre o que disse o ministro e uma retirada dessa vontade de se pedir o impeachment de Barroso, hein, Alan Gani? Não. Ou a oposição pretende manter a conversa aqui em cima? Vai manter a conversa ali em cima porque, repito, não é de hoje. Olha o evento em Nova York, olha os votos do ministro Barroso, que muitas vezes ele cita questões que nem estão na Constituição, que é simplesmente opinião dele. Juiz não tem que dar opinião, juiz tem que defender a Constituição. Ponto final, não tem que exercer atividade político-partidária. Não é uma questão de ofensa ao bolsonarismo. É uma questão que ele está mostrando uma preferência política. Esse é o ponto. Agora, infelizmente, não vai dar em absolutamente nada, mas é importante essa indignação da sociedade civil. Você acredita também que o pedido de impeachment não deva avançar, hein, Gustavo Segré? Não, o pedido deve avançar. Eu não sei se depois vai contribuir a finalmente ter um impeachment. Mas eu me sentiria muito frustrado se a oposição não faz o seu papel de se opor. E por que seria a oposição que teria que ir contra o ministro da Corte, que teoricamente não tem vínculo com ninguém? Porque ele claramente demonstrou que ele é do governo. E aí vem outra coisa. Eu lembro da teoria da divisão dos três poderes, o espírito das leis, 1748, Montesquieu. Aí ele menciona uma das características específicas da parte judicial, do poder judicial, e em que menciona o executivo executa, o legislativo cria as leis e o judicial tem que ser invisível. Exatamente. É a característica do espírito das leis quando se dividem os três poderes, assume a república, que é o que hoje nós temos. Não está sendo invisível. Então, essa questão dentro da teoria da conspiração, os ministros da Corte conspiravam contra o Bolsonaro, cada 8 dias tinha um processo que impedia o poder executivo, representado pelo Bolsonaro na época, a fazer alguma coisa. Passaram 187 dias do novo governo. Quando nesses 187, algum ministro da Corte falou: Lula, não pode fazer isso? Nunca. Piperno, mas você acha que dá para comparar os atos que Bolsonaro tentava emplacar com aqueles que Lula hoje coloca em prática em relação à atuação dos ministros? Ou seja, hoje também seria necessária a atuação de ministros do STF em relação às políticas que Lula tenta implantar aqui no Brasil? Acho que se o Lula chegar no 7 de setembro e chamar ministro do STF de filho da P, de sem vergonha, de safado, como aliás aconteceu em relação ao ex-presidente e até mesmo o ministro Barroso, eu acho que é óbvio que ele vai dinamitar algumas pontes que ele tem com o STF. O ativismo começou há muito tempo, já no governo Temer, o ativismo judicial do STF. Não é uma questão do Bolsonaro. Não é uma reação, porque... Concorda, a fala é horrorosa quando ele chama de canalha, horrorosa. Agora, inclusive, Piperno, mas o ativismo vem de muito antes. Vem do governo Temer já, não é nem do Bolsonaro. Se você quiser puxar no tempo, lá na Lava Jato, o próprio ministro Barroso vai ver o que o ministro Barroso, por exemplo, falava do PT, do presidente Lula, de toda a operação. Aliás, ele era tido como o mais convicto lavajatista. Ele e o ministro Fux. Inclusive, a gente colocou